Irmãos, eu queria nesta noite pensar um pouco com vocês sobre o segredo do contentamento. Este é um título de um livro, irmãos. William Barclay, que é autor, eu tomo emprestado o título do livro, O Segredo do Contentamento, William Barclay, que escreveu um livro com tanta maestria, com tanta dedicação acerca do contentamento, de um coração que sabe descansar no Senhor, de um coração que é quietude, mesmo e apesar dos turbilhões, dos esbarros, das lutas, das adversidades. É um coração que consegue descansar no Senhor. E ele coloca como título o segredo do contentamento. Interessante que William Barclay, ele baseia o seu livro exatamente no texto e no livro que eu queria pensar com vocês nesta noite, que encontra-se na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, iremos ler do versículo 10 ao versículo 13, e verdade é, irmãos, que este versículo 13 tem sido muito mal compreendido por muita gente. Há quem use esse texto, este versículo fora de contexto, há quem use o versículo 13 de Filipenses 4 como um pretexto, e nós precisamos entender as razões pelas quais o apóstolo Paulo escreveu: tudo posso naquele que me fortalece. Vejam, a partir do versículo 10, nós abrimos aqui uma nova seção. Percebam, se você voltar um pouco, Paulo vai dizer que um coração que está linkado, focado no Senhor, é um coração que finalmente, ou seja, doravante, pensa em estar conectado constantemente com Deus, de tal forma que ele vai construir, a partir do versículo 8, se você volta um pouco, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, é amável, é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Um pensamento tomado por Deus, é um pensamento que consegue viver contente, satisfeito no próprio Deus. E eu queria ler com vocês, dito isto, o que Paulo escreve a partir do versículo 10. Acompanha comigo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Toda igreja comigo, versículo 13, todos bem forte: tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Curva a sua cabeça, vamos conversar com Deus mais uma vez. Deus, ensina-nos através da Tua palavra nesta noite, que o meu coração e a minha mente estejam escravizados à Tua palavra, Pai, que ela e tão somente ela nos ensine, nós precisamos dela. Por isso que eu te peço, ó Deus, nos traz entendimento, compreensão, assimilação daquilo que a Tua palavra quer nos ensinar nesta noite, e usa-me, eu te peço, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos, para o louvor do Teu nome e para a edificação do Teu povo neste lugar e nesta hora. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Imagine comigo, irmãos, uma mente que está extremamente cativa a Deus. É uma mente que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu fiquei a pensar, irmãos, é interessante, é um desafio para todos nós manter o equilíbrio diante dos esbarros da vida, manter um coração quieto. Imagine comigo, pensa comigo, o quanto seria confortável as nossas vidas se aprendêssemos a manter os ânimos ordenados em todas as circunstâncias. Seria algo fantástico. Você manter o equilíbrio, manter a lucidez, estar cônscio em tudo e em todas as circunstâncias. Verdade é que, para lhes dizer isso, algumas pessoas podem afirmar no seu coração: pastor, isso é uma utopia. De fato, nós mudamos, nós oscilamos, nós agimos e reagimos
diante das realidades que a vida vai nos apresentando, irmãos. Mas verdade é, queridos, como seria interessante se permanecêssemos sem perturbações, calmos, sem reações, quietos, dispostos, animados, esperança renovada, apesar das circunstâncias. É interessante que lhes falar sobre isso, é lhes dizer também que eu estou trazendo uma epístola de um homem que estava preso, encarcerado, angustiado, extremamente açoitado, sem nenhuma reserva, eu poderia usar essa expressão, nenhuma reserva de ânimo, em um contexto gelado, frio, esquecido por alguns. E ele levanta esta epístola, que alguns teólogos a chamam como a epístola da alegria. Note bem, uma epístola que tinha tudo para ser decretada aqui como a epístola do sofrimento, da prisão, do açoite, do esquecimento, da solidão. Mas esta epístola se levanta num contexto de dor para nos dizer que a nossa alegria, que a nossa esperança tem nome, é Jesus, aleluia. Ele é o motivo da nossa canção, ele é o motivo do nosso ajuntamento. É interessante, irmãos, tem tantos livros que falam sobre contentamento. Eu não sei se você já leu um livro que fale sobre contentamento. Eu poderia citar também o livro da Nancy Wilson, que é a esposa do Douglas Wilson. Até já citei uma vez aqui esse livro. E ela tem um livro também que fala sobre contentamento, estar contente, satisfeito em Deus. E ela escreve algo que eu achei muito interessante, irmãos. Ela diz que o contentamento mantém um controle sobre o espírito e não permite que as nossas paixões desgovernadas e as nossas emoções que são desenfreadas gerem perturbação no momento exato em que a maior compostura se faz necessário. Um coração contente tranquiliza a alma. Um coração contente consegue agir e falar sabiamente, mesmo quando sob grande provocação. E ela escreve isso com tanta maestria, e ela constrói o seu livro nessa premissa, dizendo o seguinte: um coração que está satisfeito em Deus, um coração que está entregue a Deus, um coração que está rendido a Deus, um coração que tem a sua mente, que pensa naquilo que é justo, amável, puro, agradável, de boa fama, um coração que está rendido a Deus, é um coração que consegue reagir às situações, não a seu modo próprio, mas segundo a ação do Espírito em nós, e louvado seja Deus por isso. A isso nós chamamos de contentamento, irmãos. O apóstolo Paulo é alguém que fala com muita legitimidade sobre contentamento. Paulo não estava aqui no resort, Paulo não estava aqui de férias, Paulo não estava aqui em um chalé com piscina privativa. Paulo estava preso. Paulo estava sendo açoitado, irmãos, em uma prisão extremamente terrível. Por quais razões, pastor? Porque ele pregava Cristo, porque ele pregava o Evangelho, porque ele falava do amor, porque ele apresentava a um mundo cativo ao pecado uma palavra de esperança. Paulo tinha razões humanas para dizer: Deus, eu não consigo entender as razões pelas quais eu estou preso, mas Paulo se levanta como escritor desta epístola para dizer: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se em Jesus. Eu estou aqui hoje à noite para lhe dizer a razão para você estar alegre. Como assim, pastor? Se eu contar a minha história aqui, pode ter certeza que não há razão para se alegrar. Eu estou aqui para lhe dizer nesta noite: alegre-se em Jesus. Alegre-se no Senhor. Esse jamais irá nos decepcionar. E a carta de Paulo aos Filipenses, irmãos, exala em suas palavras contentamento cristão. Essa palavra, este livro, esta epístola, ela não contém somente expressões clássicas e conhecidas, não, é muito mais do que isso. É alguém que de fato espera no Senhor. E se você prestar atenção, lembro-vos de que ele está preso, está ali só,
sem um contato com a comunidade, mas Paulo usa o substantivo alegria ou o verbo alegrar-se 16 vezes nesta carta, mesmo preso. Quem sabe para muitos seria tempo de murmuração, de lamento, de choro, de revolta, de dizer: não, Deus, eu não aceito isso, por que comigo? Vejam, as razões pelas quais Paulo está preso são razões legítimas, em que todos nós daríamos e assinaríamos embaixo. Ele está pregando o evangelho, mas ele está preso. E quem sabe você está aqui hoje à noite, quem sabe até enfrentando o esbarro da vida, uma dificuldade, uma dor, um lamento e uma angústia, mas o Senhor nos leva a olharmos não para as circunstâncias, mas para fitarmos os nossos olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, aleluia. Nós tratamos sobre ele pela manhã, em Apocalipse capítulo 5, Cordeiro glorificado. Olha para Jesus. Paulo é aquele que nos convida a olharmos para Cristo. E aqui, irmãos, note bem, a ideia de alegria aqui refere-se a um estado de satisfação em Cristo, não alguém que é masoquista, não alguém que diz assim: Deus, eu quero sofrer. Ninguém pede sofrimento, irmãos. Eu quero alegria, eu quero paz. Você quer também isso? Ninguém pede sofrimento. Mas é no cadinho do sofrimento, é no deserto, é na provação que Deus trata o nosso coração e forja o nosso caráter. Você entende isso, amém, meu irmão? É nesse momento da prova que o nosso coração fica sensível a Cristo, a palavra, às situações. Aquilo que nós não enxergávamos, na hora da prova nós enxergamos. As leituras que nós não fazíamos no momento da dor, nós fazemos. E Paulo nos conduz, mesmo preso, através desta epístola, a olharmos a vida na perspectiva espiritual, dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E aqui, irmãos, eu não estou falando de alegria superficial, passageira, efêmera, momentânea. Eu estou falando de alegria sólida, profunda. Um coração contente, satisfeito em Deus, é um coração que consegue descansar no Senhor, consegue aquietar a alma. Alguém que entende, como dizíamos pela manhã, que o livro da história está nas mãos daquele que é soberano, aleluia. Deixa-me dizer uma coisa, querido, vocês não estão soltos neste mundo, você não está singrando as águas geladas deste mundo, sem uma bússola que te conduz. Deus está no controle de todas as coisas, aleluia. Deus está no controle da tua vida. Como assim, pastor? Como assim? Tem acontecido tantas coisas comigo. Deus está atento a tudo, queridos. Perceba, eu queria nesta noite, pela graça de Deus, te apresentar o que William Barclay chamou de o segredo do contentamento, olhando para os versículos que acabamos de ler desta epístola tão abençoada de Filipenses, especificamente capítulo 4, a partir do versículo 10 até o versículo 13. O texto nos ensina lições profundas sobre a natureza do contentamento cristão, irmãos. A nossa alegria não está baseada em emocionalismo, em culto frenético, que passa, que é passageiro. Isso é coisa que se dissipa, isso é líquido. Algumas pessoas imaginam que a felicidade está focada apenas em encontros sazonais e pontuais aos domingos, em que ali num frenesi do culto eu levanto as mãos, eu canto algumas músicas, mas o problema continua lá fora. É muito mais do que isso. Estar contente é ter uma vida totalmente dependente de Deus, é estar satisfeito em Deus, é estar descansando em Deus. E aí o texto irá nos ensinar algumas coisas, permitam-me. Primeiro, você pode viver contente. Como assim, pastor? O mundo jaz no maligno, os dias são maus, são difíceis, os problemas se apresentam e se avolumam diante de mim, e como é que eu posso afirmar que eu posso viver contente? Olhando para o texto sagrado, especificamente para o versículo 10, eu te convido a olhar, eu reafirmo isso, você pode viver contente, diz a palavra. Leiam comigo, versículo 10 do capítulo 4 de Filipenses, toda a igreja, bem forte, queridos.
Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mas faltava. Irmão, presta atenção, eu quero lhe dizer nesta noite que viver contente, ou o contentamento, é um alvo que pode ser atingido. Paulo diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. É algo que pode ser atingido, alcançado, não apenas almejado como uma ideia utópica, mas uma realidade que pode ser vivenciada por mim e por você. Paulo diz: alegrem-se no Senhor. Repito, queridos, nós percebemos aqui que Paulo foi um receptor agradecido de tudo aquilo que Deus fez, ou todos os meios que Deus usou para abençoá-lo. Repito, Paulo está preso. Paulo recebe o cuidado dos irmãos, e sabe o que ele diz assim: olha, eu não me sinto esquecido, eu penso que esses irmãos não tiveram a oportunidade de me abençoar, mas eu estou satisfeito no Senhor. Percebem? Quando nós não estamos satisfeitos no Senhor, nós potencializamos os problemas em detrimento às bênçãos que nós recebemos de Deus. Paulo não. Paulo diz assim: olha, vocês me abençoaram, e quem sabe ele passou um hiato sem ser notado, ou sem receber benefícios dos irmãos de Filipos, mas ele fala assim: eu sei que vocês não me abençoaram antes, porque vocês não tiveram oportunidade para isso. Alegrem-se no Senhor. Irmãos, Paulo tinha o seu coração dominado por Cristo, aleluia. Eu conheço muita gente que faz o contrário, que potencializa os problemas. Ninguém me ama, ninguém me quer, estou esquecido, o problema é o pior para mim. Não, querido, e olha aqui para mim que eu quero lhe dizer: se Deus está permitindo que você passe pelo deserto, Deus tem suas santas razões. Louvado seja Deus por isso. Deus quer tratar o coração da gente, de tal forma que Paulo diz: alegrem-se no Senhor. A sua alegria estava depositada no Senhor. A expressão usada por Paulo aqui, sobremaneira, é no Senhor, irmãos. Alegre-se. E aqui os problemas se agigantaram diante de Paulo, mas o seu coração, ele estava doravante. Finalmente, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, eu não vou me contaminar pelas angústias e agruras da vida. O meu coração está preenchido no Senhor, aleluia. Você crê nisso? Amém, meu irmão? Alegre-se no Senhor. Vocês percebem que uma vida superficial é uma vida que não consegue ter contentamento, irmãos. É alguém que termina o culto do domingo, mas a segunda é terrível, é um desastre. É alguém que levanta as mãos, como acabamos de cantar: elevo minhas mãos, mas ao chegar em casa não tem alegria na alma. É alguém que não consegue descansar a cabeça no travesseiro e dizer: Deus, eu estou satisfeito no Senhor. É alguém que termina o culto e fala sobre fé, mas a porta do templo diz: eu sei que não vai dar certo. Eu preciso me alegrar no Senhor, eu preciso depositar a minha esperança no Senhor, eu preciso elevar os meus olhos para os céus, de onde vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra, aleluia. Eu preciso estar satisfeito no Senhor de tal forma que eu possa dizer: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Eu estou contente e satisfeito no Senhor, aleluia. Contentamento, irmãos, é ter a certeza que Deus está no controle de tal forma que, apesar das dificuldades e das adversidades, eu posso olhar para o Senhor, aleluia. É ter paz, é ter satisfação em Deus. Permitam, irmãos, William Barclay, ainda no seu livro O Segredo do Contentamento, até indico para que vocês leiam, vale a pena, irmãos. Sabe o que ele escreveu? Veja que coisa interessante que William Barclay escreveu. Ele decidiu escreveu lá um livro sobre contentamento, não por tê-lo alcançado plenamente. Eu resolvi escrever sobre o contentamento por me considerar a pessoa mais insatisfeita muitas vezes do mundo. Não a mais satisfeita, a mais insatisfeita do mundo. Eu resolvi escrever sobre contentamento. Sabe o que ele disse? Pelo contrário, disse ele, comecei a estudar
e por fim a escrever sobre contentamento, porque eu estou frequentemente descontente. Ele disse: entra em crise. Como é que eu sou um crente e vivo descontente? Eu vou escrever sobre contentamento. Ao escrever sobre contentamento e ter a epístola de Paulo aos Filipenses como base, ele entende que o contentamento tem que ser lido, escrevido ou escrito, tem que ser estudado constantemente. E ele escreve: eis a razão pela qual eu preciso ler, reler e aplicar continuamente em minha vida o tema contentamento. Olha aqui para mim, querido, quem sabe você tem trocentos anos de igreja, mas você tem um coração descontente. Eu quero lhe dizer nesta noite: alegre-se no Senhor, aleluia. A denominação pode te decepcionar, a igreja vai te decepcionar, a liderança vai te decepcionar, o teu marido vai te decepcionar, a tua esposa vai te decepcionar, os teus filhos irão te decepcionar, mas há um Senhor que diz assim: eu te seguro com a minha poderosa mão, aleluia. Esteja satisfeito no Senhor. A primeira coisa que o texto me ensina nesta noite é que eu posso viver contente. Paulo diz: alegrem-se no Senhor. Mas vejam, para viver contente, Paulo irá nos dizer que nós precisamos aprender a ter contentamento. Contentamento é uma matéria que se aprende. Olha comigo o versículo 11, olha comigo, por gentileza. Digo isto, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A segunda coisa que Paulo quer dizer a esta igreja é que ele aprendeu a ter contentamento. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que contentamento pode ser aprendido. Por isso que William Barclay resolveu escrever, para aprender mais. Contentamento não é uma matéria que vem pronta, a nossa vida é forjada. Eu preciso aprender a estar satisfeito no Senhor. E vejam, o modo de buscarmos contentamento é contrário ao nosso modo natural de pensar. Eis a razão pela qual Paulo diz: eu aprendi a viver contente. Porque habitualmente, a rigor, nós queremos que as coisas aconteçam na nossa visão, com a nossa régua, com nosso modo de enxergar a vida. Nem sempre é assim, irmãos. Deus tem propósitos maiores, e às vezes Ele nos leva aos desertos da vida, porque Ele quer nos ensinar a que possamos depender único e exclusivamente de Deus. Quero te dizer nesta noite: a tua vida está segura nas mãos do Senhor, aleluia. Aprenda a ter contentamento, irmãos. E Paulo aqui é muito eficaz no seu ensino. Ele diz: porque eu aprendi. Irmãos, esta é uma matéria que não pode ser terceirizada. Eu não posso falar sobre contentamento para vocês aqui hoje à noite, dizer assim: aprendam. Eu tenho que aprender constantemente. Paulo diz: eu aprendi a estar contente, porque a vida cristã é uma vida de discipulado ininterrupto. E Paulo diz: eu aprendi, o Senhor está comigo me ensinando, eu tenho aprendido a fazer isso. Se você for um curioso a estudar, a palavra contente aqui no grego significa autossuficiente ou independente. E aí eu preciso explicar para vocês. É a mesma palavra que Paulo usa em 2 Coríntios 12, quando Deus disse a Paulo, lembra daquela experiência de Paulo? Ele tinha um espinho na carne, e ele clamou por 3 vezes: afasta de mim esse espinho. Aí sabe o que Deus disse? Paulo, a minha graça te basta. É a mesma ideia aqui no texto. Eu estou satisfeito em Deus. Nem sempre aquilo que eu peço a Deus, Deus responde de forma afirmativa. Ele diz às vezes não para mim ensinar, para que eu possa depender dEle, para que eu possa entender que a minha vida está segura nele, para que a minha esperança esteja nele, para que o meu coração esteja voltado a Ele. E Paulo diz: eu aprendi, porque quando Deus disse a mim, a minha graça te basta, Paulo diz: eu entendi e aprendi que a graça e o favor de Deus é suficiente na minha vida, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite? Aprenda. Mas irmãos, note bem, em nome do Senhor, é que o apóstolo Paulo foi aquele que disse a Timóteo, se você quiser conferir na sua Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8,
Ele escreveu ao jovem pastor Timóteo dizendo: tendo sustento, com que me vestir, estamos contentes. Irmãos, alguém falar sobre isso é desafiador, irmãos. Pensa comigo, eu estou falando de um texto que tem mais de 2000 anos. Vamos falar em nosso contexto extremamente consumista. Alguém diz assim: Deus, muito obrigado, ter o que comer, o que vestir, estou satisfeito. É um desafio para a gente. Nesse mundo de tecnologia, dos avanços tecnológicos, de um celular que sai hoje, daqui a 15 dias já tem outro novo, de um carro que é lançado 6 meses antes, para um ano que ainda vai surgir, em um mundo consumista, capitalista. Deus nos ensina nesta noite a afirmarmos constantemente: tendo sustento, o que me vestir, eu estou contente. Sabe por quê, querido? Olha aqui para mim, porque a nossa alegria tem nome, é Jesus. A nossa satisfação é Cristo. O nosso contentamento não surge automaticamente, surge com aprendizado, surge com perseverança, surge como um processo. Por isso que Paulo diz: eu aprendi a estar contente. Não digo isso pela pobreza, irmãos, entendam, Paulo estava aqui preso, passando por dificuldades, até mesmo de provisão, de alimento, mas Paulo diz assim: eu estou contente porque eu aprendi, eu entendo que a minha alegria não está voltada, fincada, alicerçada, atrelada às coisas, às circunstâncias. Eu estou contente, eu estou feliz. Olha aqui para mim, querido, quem sabe você chegou aqui hoje à noite extremamente triste. Eu estou aqui como boca de Deus para lhe dizer: olha para Jesus, aleluia. Esteja contente em Cristo, olha para Jesus. Graças a Deus que aqui nada disso acontece, mas tem esposa que está decepcionado com o marido, tem marido decepcionado com a esposa, tem filho decepcionado com o pai, tem pai decepcionado com o filho. Nós iremos decepcionar, somos falhos e pecadores, mas eu te convido nesta noite a olhar para Jesus. Alegre-se em Jesus, anime-se em Jesus, estejam satisfeitos em Jesus, aleluia. Paulo aprendeu a ter contentamento. Mas caminhe comigo, querido, nos versículos 12 e 13, para a gente fechar essa palavra hoje à noite. O texto nos diz que nós não estaremos verdadeiramente contentes, até que possamos aprender a viver contentes em qualquer situação que viermos a enfrentar. Algumas pessoas imaginam que contentamento está tudo muito bem. Não, irmãos. Veja, há um efeito aí diferente na vida espiritual. Às vezes o contentamento é encontrado na hora da aflição, da dor, na hora da enfermidade. Você está contente em Jesus. Na hora que as portas se fecham, você fala assim: eu não consigo entender. Habitualmente, naturalmente, eu deveria estar angustiado, mas eu estou contente. Eu deveria estar aflito, mas eu estou feliz. Eu deveria estar ansioso, mas eu estou em paz, porque é uma ação de Deus, irmãos, livre de Deus, soberano de Deus. Quando nós estamos satisfeitos em Deus, o nosso coração está seguro nele. E veja o que Paulo fala, versículos 12 e 13, acompanha comigo: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo, e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. Veja, irmãos, Paulo expande aqui o seu tratado sobre contentamento, irmãos. Ele diz: eu sei, tanto sei. Paulo revela aqui, irmãos, a sua experiência, da sua maturidade espiritual. Tem muito crente imaturo, menino na fé, está feliz, está caminhando, está animado, está operoso na igreja. No primeiro esbarro, na primeira dificuldade, desanima, não tem alegria, não tem ânimo, não tem contentamento, não se sente desafiado para exercitar a fé. Paulo diz: diferentemente, eu aprendi. O segredo do meu contentamento é sentir contentamento em toda e qualquer circunstância, ou em qualquer lugar, porque a minha alegria é Cristo. Eu sei o que é estar alimentado, eu sei o que é ter fome, eu sei de tudo isso, porque sobre todas essas circunstâncias eu passei, mas o meu coração estava satisfeito em Jesus. Aprenda o segredo, querido, o segredo é Cristo, aleluia.
Se tem faltado contentamento no teu coração, tem faltado Cristo na tua família, no teu coração, na tua alma, irmão. Convida Jesus para ser o centro da tua caminhada com Ele, em nome do Senhor. O segredo é Cristo. E percebam, irmãos, que esse ministério do contentamento é um ministério de exercício constante. E Paulo aqui, irmãos, ele usa de maneira muito enfática, o verbo usado aqui é a forma verbal do substantivo grego para a ideia de aprender, ou seja, a ideia aqui, o segredo é constantemente, continuamente, diuturnamente aprender. Eu acordo dizendo: Deus, as tuas misericórdias foram renovadas, estou sendo provado, mas eu aprendo contigo. Eu estou sendo desafiado com enfermidade, mas eu aprendo contigo. Eu estou sendo desafiado, as portas estão fechadas, mas eu aprendo contigo. É Cristo constantemente ensinando-nos como um mestre por excelência, porque os meus olhos não estão fitados ou fitos nas circunstâncias. Lembro de Pedro, que quando diz assim: Cristo, se tu és o Messias, se é Jesus, manda ir ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro pulou sobre as águas, ele caminhou sobre as águas, mas houve um momento que ele submergiu. O que é que diz o texto? Ele olha para o mar, ele olha para as circunstâncias, ele deixou de estar satisfeito, contente em Cristo, ele deixou de olhar para Jesus. Aprender sobre contentamento é não desviar o olhar para as circunstâncias. Sei que é difícil, irmãos, já disse aqui na igreja, tem momentos que nós queríamos estar aí sentados, não aqui pregando, mas todas as vezes que eu subo a este púlpito, eu digo: Deus, o meu coração está contente no Senhor, aleluia. Todas as vezes que nós enfrentamos as lutas da vida, nós precisamos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Olha aqui para minha esposa, diga assim: eu me fortaleço no Senhor. Maridão, diz assim: eu me fortaleço no Senhor. Igreja do Senhor, precisamos dizer constantemente: tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. A nossa força vem do Senhor, a nossa alegria vem do Senhor. Interessante, eu disse para os irmãos, muitas vezes este versículo é usado como pretexto, ele é arrancado do seu contexto. Paulo não está dizendo aqui que é um super-homem, não, irmãos, de maneira alguma. Paulo não está dizendo isso: eu sou um super crente, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus está comigo, tudo posso, eu sou um super crente, eu sou um super homem. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo está dizendo? Isso aqui é uma declaração de que alguém extremamente fragilizado, de alguém que é extremamente fraco, é alguém incapaz de se autofortalecer. Sabe qual é o grande problema das pessoas? É que imaginam que conseguem resolver os problemas a moto próprio. Não, querido. A nossa força não vem de nós mesmos, a nossa coragem não vem de nós mesmos, a nossa fé não é produzida, é dom de Deus, vem de Deus, tudo vem de Deus. Eu preciso permanecer firme no Senhor, posso naquele que me fortalece. O sujeito aqui é Cristo, é a graça, é o poder, é a suficiência da presença de Deus em toda e qualquer circunstâncias. Seja Deus glorificado para sempre, aleluia. Eu quero que você saia daqui hoje à noite dizendo: o tudo aqui que Paulo apresenta é constrangido pelo contexto aqui. O tudo aqui não é decretar, irmãos, acaba com esse negócio, é o decreto, eu quero isso, é fumaça, isso não é de Deus não. Eu fiquei pensando uma vez, já pensou se Deus me desse tudo que eu já pedi, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria aqui. Deixa eu explicar para vocês por quê. Houve um momento na minha vida, diz a lenda, né, que eu já joguei bola, irmãos, e modesta parte, Maxwell, eu era bonzinho, tá, irmão? E com 15 anos de idade, irmãos, eu fui procurado por chamava-se na época um agente aí de futebol, que veio aqui para Maceió, para levar 2 garotos para o São Paulo Futebol Clube. Eu tinha 15 anos de idade, e esse pessoal foi na minha casa falar com os meus pais, e fizeram um torneio no Farol aqui, com os times da época, e eu fui um dos selecionados. Foram 2 adolescentes, eu e outro aqui de Maceió. A ideia era fazer um teste no São Paulo Futebol Clube, e lá eu ia estudar o ensino médio, e tinha toda a alimentação, não tinha salário não, era alimentação, uma ajuda de custo, e
depois da aprovação do teste. Tinha 15 anos de idade e levei essas duas pessoas na minha casa para falar com meu pai e minha mãe na época. E a resposta dele foi categórica: não vai, meu filho, de jeito nenhum. Irmãos, eu pedi a Deus isso. Lembro que eu passei um mês quase chorando, irmãos. Eu chorava copiosamente. Meu pai frustrou o meu sonho. Fiquei revoltado, irmãos. Esse negócio que Deus colocou paz no coração, nada disso, era o meu sonho, meu desejo. Todo adolescente, 15 anos de idade, as projeções. E meu pai disse: ele não vai, não sinto paz disso não. O tempo passou, e Deus tinha projeto no meu coração, porque de lá para cá, dos 15 anos para cá, passei aquele período da frustração, da dor, do choro, do lamento, da revolta até com os pais. Assim, rapaz, ele frustrou um sonho, frustrou os meus sonhos. Mas eu quero dizer que Deus, Ele não sonha, Deus determina, Deus estabelece todas as coisas. Eu fiquei só jogando pelada, joguinho aqui em Maceió, mas Deus me deu a nobre missão de expor, pregar e pastorear um rebanho que é dele. Louvado seja Deus. Eu posso dizer com muita lucidez nesta noite: tudo posso naquele que me fortalece. Em cada momento da minha vida que eu pense assim, é difícil, está difícil, é desafiador, eu digo, a suficiência é em Deus. Eu quero que você pegue emprestado esse relato curto e pequeno e pense na sua vida, naquilo que você já projetou, sonhou, que frustrou, que não deu certo, que te fez repensar muitas vezes, até quem sabe desistir. Eu quero lhe dizer que nós precisamos estar satisfeitos no Senhor. Por isso que Paulo diz: estou preso, mas a minha alegria não está nessas correntes que me prendem, podem prender o meu corpo, mas a minha alma está livre, porque eu estou contente no Senhor. Posso todas as coisas no Senhor, Ele que me fortalece. Louvado seja Deus. Eu quero caminhar para o final aqui desta palavra, te perguntando: você está contente no Senhor? Você está satisfeito no Senhor? Eu não estou te perguntando hoje à noite o que é que te falta. Se eu fosse aqui elencar o que me falta, eu poderia trazer uma lista grande também para você hoje à noite. O que é que te falta? Não é isso. Você está contente no Senhor? Você está satisfeito no Senhor? Você está feliz no Senhor? Paulo nos leva a pensarmos sobre isso. E o tudo, repito, de Paulo aqui está constrangido pelo contexto. Sabe qual é o seu contexto aqui, seu ponto, para a gente terminar essa palavra? É que em quaisquer que forem as circunstâncias em que ele se encontra, quer com os ricos, os poderosos, quer com os pobres, os desprovidos, quer pregue para grandes multidões, quer encarcerado, numa imunda prisão, ele aprendeu, Paulo, a lançar-se sobre Deus e estar contente em Deus. Paulo disse: eu estou contente, porque eu confio naquele que invariavelmente me fortalece para realizar aquilo que Ele projetou para mim. Não é o meu sonho, não é o que eu quero. Eu quero te dizer nesta noite, não é o que você quer, querido. Minha querida, não é o que você quer, é o que Deus determinou para o teu coração. Ele é soberano, porque nós somos falhos, o nosso coração é enganoso, a nossa mente nos trai, mas há um Deus que está assentado no trono e que soberanamente rege todas as coisas. Louvado seja Deus por isso. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Você está contente no Senhor? Concluo dizendo o que John MacArthur disse, com sabedoria ele escreveu: o poder de Deus trará contentamento àqueles que não têm força própria, mas somente se tiverem vivido com retidão. Não há nenhuma correção rápida, não há nenhum atalho para o contentamento. Contentamento vem apenas para aqueles que são fortalecidos pelo poder divino. E o poder divino, dizia ele, não surge de conselheiros, não surge de terapias emocionais, não surge de fórmulas de autoajuda, mas apenas de uma vida piedosa,
devotada e confiante naquele que de fato pode fortalecer as nossas vidas. Eu posso dizer como Paulo nesta noite: tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja Deus por isso. Amém, meu irmão?